Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, onde estamos estudando as Epístolas Paulinas 1. Nas Epístolas Paulinas 1, no curso da ETAD, nós estudamos a Epístola aos Romanos e a Epístola aos Gálatas. Hoje, lição de número 9, nós iremos continuar o estudo na Epístola de Gálatas. E o título dessa lição é que o Evangelho só produz filhos, filhos da fé, como o pai ou patriarca Abraão. Vimos na lição anterior que Deus tem apenas um método para justificar o homem, a saber, pela fé. A lei servia para mostrar aos homens que esses não podiam salvar-se a si mesmos pelos seus próprios esforços. A lei também servia para convencê-los da necessidade de um Salvador. A lei, então, foi um meio de levar o ser humano ao caminho da fé. Como Paulo diz, a lei serviu de aio. Aio era um escravo que conduzia o aluno até o seu mestre. E esse era o propósito da lei, de acordo com Paulo em sua carta em Gálatas. Em Gálatas 4, Paulo continua a desenvolver os pontos doutrinários apresentados por ele no capítulo 3 e descreve a lei como sendo nosso tutor, nosso aio. Durante o tempo de sua menoridade, um herdeiro é tratado como um servo e está sujeito ao governo de tutores até a data determinada pelo pai. Da mesma maneira, era a humanidade antes da vinda de Cristo. Era considerada uma criança dependente, sujeita à disciplina das ordens externas. E aí, a necessidade da lei. Vamos ao esboço da lição. Nessa lição, no texto 1, nós abordaremos da escravidão à filiação. Texto 2, a religião cerimonial e a experiência espiritual. No texto 3, a tragédia do regresso à servidão. E no texto 4, servidão ou liberdade. Vamos então ao texto 1, da escravidão à filiação. Gálatas, capítulo 4, verso 1 ao 4. Em Gálatas, capítulo 4, do verso 1 ao 3, Paulo fala de uma criança, vivendo sob a orientação de tutores até a sua maioridade. Esses tutores representam a lei e o judeu, a criança. Os judeus são escravos, ilustrando a baixa posição em que se encontram sob a lei e para mostrar a progressiva natureza da revelação de Deus. Por serem os judeus imaturos, foi-lhe dado um tutor, a lei, para salvaguardá-los e também atingir a maioridade, isto é, a aceitação da obra de Cristo. Assim também nós, Gálatas 4, versículo de número 3, nessa expressão, assim também nós, inclui todos os judeus e gentios. De fato, toda a humanidade estava reduzida à servidão do pecado. O Pai foi quem estabeleceu a data em que o Filho estaria livre de tutor. Paulo diz, vindo a plenitude do tempo, Gálatas 4, verso 4. Essa plenitude do tempo se refere ao período em que Jesus veio à Terra, enviado por Deus para cumprir a lei e justificar o homem. Plenitude do tempo significa o tempo ordenado por Deus para a vinda de Cristo, o momento histórico em que o mundo receberia o Evangelho. Deus enviou seu Filho. O enviado divino detém autoridade divina, porque foi Deus quem o enviou.
No verso de número 4, vemos que Jesus é divino, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus é filho por ter sido gerado. Não é esse o significado aqui. Jesus, sendo eterno, já era o Filho de Deus antes mesmo de nascer em Belém da Judeia. Prestamos bem atenção à palavra enviou. Ele foi enviado como filho. Ele não se tornou filho quando nasceu. Ele já era filho. Filipenses, capítulo 2, verso 6, João, capítulo 1, verso 1 e João, capítulo 3, verso 14. A expressão filho não se refere à sua vinda à existência, pois o próprio Jesus é eterno. João, capítulo 8, verso 53 a 59, antes que Abraão existisse, eu sou. Salvação é mais do que liberdade, é restauração à filiação, por pleno direito na família de Deus. O Filho de Deus tornou-se homem para que os homens pudessem tornar-se filhos de Deus. Vamos então aos exercícios dessa primeira parte aqui. Primeiro texto, 9:1. Em Gálatas 4, 1 ao 3, Paulo fala de uma criança vivendo sob orientação de tutores até a sua maioridade. Esses tutores representam a lei, certo? 9:2, há referência em Gálatas 4, verso 3, assim também nós, inclui judeus e gentios, isto é, toda a humanidade, reduzida à servidão do pecado. Certo, novamente. 9:3. Pelo Pai foi estabelecida a data em que o Filho estaria livre do tutor, na plenitude do tempo, quando Jesus veio à Terra, enviado por Deus para cumprir a lei e justificar o homem. Certo, novamente. 9:4. Jesus é reconhecido Filho por ter sido gerado, porque houve seu nascimento. Errado. Jesus não é filho por ter sido gerado, ele já era filho de Deus na eternidade. E 9:5, salvação nada mais é do que mera e simples liberdade. Errado novamente, salvação é mais do que liberdade, salvação é filiação. Nós nos tornamos filhos de Deus em Jesus Cristo. Vamos ao texto 2. Falemos agora da religião cerimonial.